Asa joga hoje fora de casa tentando selar a vaga na Série B, enquanto o CRB perdeu fora de casa e se complicou na tabela. Comercial de Viçosa é o grande campeão da segunda divisão. Está no ar o TVA Esportes. Olá amigos do esporte e amigos do futebol, um grande abraço, estamos juntos mais uma vez aqui na sua TV Educativa, Canal 3, com TVA Esportes. No programa de hoje trataremos de muita coisa importante do nosso futebol, principalmente a situação dos nossos clubes no Campeonato Brasileiro da Série B. O Asa vive um bom momento, joga hoje lá no estádio Independência contra o América Mineiro e o CRB vai ter uma semana toda de treinamentos para tentar sair de uma crise, amarga a zona do rebaixamento e pode aí perder a sua vaga na Série B. Falaremos também do Comercial de Viçosa, que foi o grande campeão, além do próprio União, que decidiu com o Comercial em partida lá na cidade de Viçosa. Os dois subiram para a elite, mas o Comercial foi o time que gritou é campeão lá em seu estádio. Recebemos no programa de hoje convidados muito especiais. Temos aqui o radialista Eduardo Cardial, que também é blogueiro de vários sites da internet, trabalha com jornalismo virtual e também é setorista do CSA. E recebemos também Paulo Chancey Júnior, que é editor de esportes do site Cada Minuto e também faz participações em várias rádios, também tem muita experiência no jornalismo esportivo. Sem perder tempo, vamos dar uma olhadinha nos gols da rodada, como é que foi a participação do CRB, a derrota do CRB e também do Asa. Já na tela, Paulo, os gols da rodada, o Asa que jogou em Arapiraca, está aí, empatou em 1-1, o gol do Alexandro no comecinho aí do primeiro tempo, recebeu a bola aí de surpresa e colocou no fundo das redes, fazendo a alegria da galera. Alexandro, ele que não marcava com a camisa do Asa há muito tempo, né? Se eu não me engano, desde o ano passado, da primeira passagem dele, mas aí foi oportunista, estava no lugar certo, ali, geralmente onde fica o Lúcio Maranhão. Alexandro fez 1-0, alegrando a torcida do CRB, mas o Bragantino foi lá e empatou. 5 minutos depois, praticamente, o time de Bragança Paulista também, que também briga com o CRB para evitar o rebaixamento, foi lá e de cabeça fez o gol de empate, dando números finais à partida no estádio Coraci da Mata Fonseca. Tá aí o gol de cabeça do Bragantino por outro ângulo. 1-1 foi o placar Asa e Bragantino. No estádio Ipatingão, o CRB, aos 34 minutos, 33 minutos, fazia 1-0. A jogada que começou do lado direito, de repente veio aqui para o lado esquerdo, Jadilson fez o cruzamento e meio que de barriga, meio sem querer ali, o Luiz Paulo fez o primeiro gol do CRB. Tá aí uma polêmica, muita gente falou que ele estava impedido no momento do lance. O Luiz Paulo, daqui a pouquinho nossos convidados vão trazer aí a sua opinião sobre este gol. Mais uma vez o Jadilson aí, e a bola que bateu no peito, na barriga ali do Luiz Paulo, o atacante fez o primeiro gol do CRB. Agora, não deu nem tempo para comemorar, porque quando os jogadores bateram o centro, praticamente no primeiro lance, o Ipatinga foi lá e empatou. Olha só. Jogada 35 minutos, 1 minuto depois, o Ipatinga fez o gol e deu aí esse balde de água fria na equipe do CRB. Assim terminou o primeiro tempo. Logo no comecinho do segundo tempo, aos 4 minutos, mais uma vez ele, Luiz Paulo. A jogada do Ronaldo, bateu ali forte de perna esquerda, a bola passou por baixo das pernas do goleirão da equipe. Olha só que frangaço, hein? Do goleirão da equipe do Ipatinga e uma falha mais uma vez da zaga do CRB. Sozinho, se eu não me engano, esse aí é o Márcio Diogo, que entrou no segundo tempo, recebeu, olha só, o Rodrigão tentou ali, não conseguiu, o Anderson defendeu, depois ele deu toque, não tinha ninguém, sozinho, dentro da pequena área, mais uma falha aí no sistema defensivo da equipe do CRB e o Ipatinga fazia o gol de empate. Aos 31 minutos, o gol da vitória, o gol da virada. O Ipatinga triangulou uma boa jogada, bola de pé em pé, primeiro na direita e depois recebeu novamente o Márcio Diogo, fazendo aí o gol da vitória do Ipatinga diante do CRB. Eduardo Cardial, obrigado mais uma vez, amigo, pela presença, segunda vez já aqui no nosso programa.
é uma situação complicada que vive o CRB, né? O Asa empatou em casa, mas está aí com um pouquinho de folga, uma gordurinha na tabela, praticamente não cai, né? Obrigado pela presença. Um abraço, Júnior, muito obrigado também por mais um convite. E a situação do CRB, eu diria que há 15 dias era uma situação bem mais tranquila do que hoje, né? O CRB dependia apenas dele, tem 30 pontos, precisava sair com resultado positivo diante da equipe do Ipatinga. O empate já era alguma coisa, já é um ponto conquistado fora de casa, você ganha um ponto e tira 2 do adversário, praticamente isso, né? Já que são 3 pontos. Se viesse uma vitória, melhor ainda, não resta dúvidas. Só que, infelizmente, o CRB, enfim, ele fez os gols, né? Conseguiu sair vencendo, fez a virada e sofreu a derrota depois, né? Enfim, então acho que a situação do CRB hoje é uma situação bem mais complicada. Primeiro porque não depende mais dele, exclusivamente como dependia há cerca de 15 dias. Ele agora tem que vencer o próximo jogo e aí já torcer por algumas situações. Me parece que o jogo do próprio Bragantino também é uma situação complicada, que ele tem que torcer por um resultado adverso do próprio Bragantino. E do Guaratinguetá também, são 2 times acima do CRB na tabela. E do Guaratinguetá. Primeiro porque antes o CRB tinha 2 pontos na frente de todo mundo. Hoje todo mundo tirou esses 2 pontos do CRB, o CRB não tem nenhuma à frente mais. Verdade. Então a situação, eu entendo que agora é muito mais complicada para o CRB. E diria que só se os jogadores do CRB entender, chamar a responsabilidade, depende apenas dos jogadores do CRB agora. É ter raça, é ter determinação, ter personalidade agora para tentar reverter a situação, mas acredito que é muito difícil. Paulo Chancey Júnior, tava difícil você vir aqui, hein, cara? Vários convites, mas agora deu prazer aqui da sua participação. Realmente é uma situação complicada, né, Paulo? Os times de Alagoas, um vai bem, o CRB realmente não está muito legal na tabela. Prazer estar aqui com você, Júnior, com os telespectadores do TVE Esportes, né? A questão de não ter vindo aqui foi questão de tempo mesmo. Mas, um homem muito ocupado, né? Vários afazeres. Está um pouco corrido, mas a gente sempre consegue o tempo para um programa como esse. Para falar do atual momento do CRB, a gente precisa fazer um pouco do retrospecto do CRB nessa competição. Eu queria que você falasse um pouco do jogo, assim, em si, depois a gente dá uma abertura geral do momento em si. Mas desse jogo caracterizado do Ipatinga, realmente, o time que faz 1-0 não conseguiu segurar ali o placar, depois fez 2-1 e não conseguiu segurar. Houve um apagão no CRB? Júnior, eu acredito que a irregularidade, a rotatividade de jogadores do CRB prejudica muito. Eu acho que o entrosamento tem sido crucial para o CRB nesses últimos jogos, né? Você vê que o CRB, a cada jogo, ele tem mudança em vários setores. Isso prejudica muito. O CRB, quando ele passa a atacar um time, ele joga no limite. Então, principalmente no primeiro tempo, né? Quando chega no segundo, o CRB já não consegue marcar, o CRB não consegue mais atacar. E para mim foi o que aconteceu nesse jogo contra o Ipatinga. O time chega, não consegue segurar o jogo, tanto que por 2 vezes esteve à frente do placar e minutos depois, questão de 1 minuto, o intervalo de cada gol, o CRB voltava a estar empatado. Então eu acredito que o entrosamento tem prejudicado muito o CRB, Júnior. O Asa, Eduardo, esse jogo especificamente contra o Bragantino que a gente viu agora 1-1, a falta do Lúcio Maranhão realmente é uma característica que o Asa tem realmente de não conseguir essa força ofensiva, não conseguir vencer em casa como vinha, avassalador, jogando em Anapiraca, ganhando tudo. O Asa nesse jogo empatou? Eu acredito que sim. Primeiro você tem o Alexandre que não vive um momento bom, né, nessa Série B. Vem entrando, mas não vem de repente apresentando bom futebol. Você tem o Rogério Maranhão que não mantém a regularidade, né? E o Lúcio Maranhão dispensa comentários. Ele dentro da área ali, naquele quadrado ali, especificamente onde ele fica, acho que a cada 10 bolas que chegam no pé do Lúcio Maranhão, ele faz 8. Né? Então o Asa perde muito com a ausência do Lúcio Maranhão. Só fazer uma situação aqui, Júnior, em relação ao CRB, é uma questão muito complicada. Você tem, nos últimos 18 jogos, possíveis 54 pontos, o CRB fez apenas 9 pontos. Então é uma campanha justamente de rebaixamento, infelizmente. É realmente complicado, analisando como o Eduardo falou, uma campanha somente de segundo turno, né? Pegando só os jogos de quando começou o retorno, desde o jogo do Bragantino, onde o CRB venceu, estreou no segundo turno com vitória, fora de casa, primeira fora de casa. De lá para cá, meu amigo, desastre total. No primeiro turno, se a gente for dividir o campeonato no meio, o CRB fez 21 pontos. Agora está com 30, quer dizer, fez apenas 9 em todo esse segundo turno, faltando apenas 5 rodadas, quer dizer, de 19 tirando 5, são 14 jogos, em 14 jogos somente 9 pontos. E o Asa, Paulo, realmente o Asa parece que deu um apagão também, aquela coisa de jogar em casa, e o jogo de casa cheia, que a diretoria colocou ingresso a praticamente R$ 2,50, né, porque era um ingresso de R$ 5 e ganhava outro na casadinha.
essa questão do ingresso, né, é interessante, inclusive. Eu acho que o CRB é que poderia também seguir nesse ritmo dessas promoções, né, e fazer isso para atrair a torcida. Porque se o momento já é difícil, sem a torcida eu acho que fica ainda pior. Com relação ao Asa, Júnior, casa cheia, o estádio estava bonito, mas assim, eu acredito que o resultado tenha sido até certo ponto normal. E o nervosismo do Bragantino, um time realmente franco atirador, desesperado para não ser rebaixado. Para quem não lembra, inclusive, ano passado a situação era bem inversa. Né? O Asa precisando do resultado, como o Bragantino está precisando hoje, venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista, né? Com gol do Jorginho. Conseguiu, né? Coisa que, pois é. Então eu acho que o Asa, como o próprio Cardeal falou e você citou também, o Asa é muito dependente do Lúcio Maranhão, né? Além do Lúcio Maranhão, alguns jogadores também desfalcaram o Asa nesse jogo. E o que acontece é que tanto o Alexandre quanto o Roberto Jacaré, eles não conseguem render o esperado. Eles são aqueles jogadores que giram em torno da área, que eles criam, que eles chutam, mas eles não conseguem fazer gol. Então, assim, acredito que o resultado tenha sido até certo ponto normal e atrasa um pouco os planos do Asa de se garantir na Série B do ano que vem. Realmente, o time do Asa que joga hoje, viajou ontem lá para Belo Horizonte, entra em campo hoje contra a equipe do América. O time do América já tem 50 pontos na tabela, aquela coisa que nem sobe, também não cai, e o Asa espera aí somar pontos fora de casa para tentar selar de uma vez a situação dele na Série B. Já que a gente está falando de números, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados, como é que foram os resultados da rodada que passou e da rodada que começa hoje. Olha, a última rodada, o Vitória perdeu em casa para o São Caetano, um jogo aí de G4, disputa direta. O ABC venceu o Goiás 3-2. O Barueri perdeu em casa para o América de Natal, resultado bom para o CRB, 3-2. O Boa Esporte venceu o Ceará 1-0. O Avaí venceu o Paraná 3-1. O Atlético Paranaense venceu o Guaratinguetá, outro resultado também que favoreceu o Galo, 3-0. O Joinville apenas empatou com o América, resultado péssimo para o Joinville, que ainda tem ascensões de brigar pelo G4. O Guarani perdeu em casa para o Criciúma no finalzinho. Zé Carlos e o outro atacante do Criciúma fizeram os gols. O Ipatinga venceu o CRB 3-2 e o Asa empatou com o Bragantino 1-1. A rodada, a 34ª, começa hoje com 3 jogos. O Goiás recebe o Ipatinga no Serra Dourada, o América Mineiro recebe o Asa no Estádio Independência e no Durival de Brito o Paraná encara o ABC. Na sexta-feira, 3 jogos, Guaratinguetá e Guarani, jogo que interessa ao CRB, Ceará e Avaí, aí um jogo de times que estão ali no meio da tabela, e o CRB encarando o Barueri, esse jogo é importantíssimo para as pretensões do Galo de ainda permanecer na Série B. No sábado, o complemento da rodada com Criciúma e Joinville, São Caetano e Atlético Paranaense, Bragantino e Vitória. O CRB vai estar de olho nesse jogo, porque interessa a derrota do Bragantino, e também América de Natal e Boa Esporte. Dá uma olhadinha agora na classificação, Paulo, mostrar aí como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. A primeira parte da tabela, o Criciúma é o líder com 68 pontos, está bem à frente. O Goiás com 67, aí a briga para ver quem é campeão. E o Vitória tem 66 pontos. Mais abaixo, o Atlético Paranaense, o São Caetano. Opa, vamos voltar aí um pouquinho. Vamos voltar à tabela aí, a primeira parte da tabela. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando exatamente a primeira parte. Na segunda parte, o Paraná está ali em cima, na 11ª posição. O Asa vem logo abaixo na 12ª com 41 pontos. E a zona da degola, né? Situação crítica. CRB em 18º com 30. Como o Cardeal falava, 2 clubes acima. O Bragantino com 32 e o Guaratinguetá com 31 pontos. Apenas o Guarani ali é o time mais próximo, mas tem 38 pontos, 6 na frente, né? É muito complicado o Guarani participar dessa rodada. Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma foto muito interessante do comercial, fazer uma homenagem ao comercial de Viçosa. Já está na tela, Paulo, para a gente poder mostrar? O comercial do Viçosa, que empatou no último domingo contra a equipe do União. Está na tela? Daqui a pouquinho. O comercial empatou em 2-2 contra a União e se sagrou campeão alagoano da 2ª divisão. Lembrando que o primeiro jogo aconteceu em União dos Palmares e o time do União perdeu por 1-0, jogando em casa, e o comercial empatou. E tá na tela já? Vamos lá? Vamos mostrar aí, olha só aí, ó. Comercial campeão 2012, aí a rapaziada toda alegre do comercial de Viçosa. Um time bastante experiente, né? Um time de jogadores rodados, né? E conseguiu exatamente esse resultado. Só para que o torcedor possa imaginar como foi o jogo, o comercial saiu perdendo no primeiro tempo, tomou um gol aos 35 minutos do Vitinha. Aí esse resultado levaria a final para os pênaltis. No segundo tempo, aconteceu a virada.
Aos 35, o Comercial empatou. Aos 46, o Comercial virou. E aos 48, o União empatou, ficando 2-2 e a festa lá em Viçosa. Vamos dar uma paradinha, no próximo bloco a gente volta com muito mais discussão aqui no TV Esportes, tem muita Série B, tem Campeonato Alagoano que está chegando, o arbitral é na semana que vem e o CSA, muita coisa dos bastidores do CSA, o planejamento 2013, tudo isso com os nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta já.